O quadro Conhecendo a CHN-UFP apresenta o corpo docente que compõe a coleção de História Natural da UFP. No episódio de hoje, nosso convidado é o professor Diogo Bruno, integrante da equipe de herpetologia da coleção de História Natural da UFP, CHN-UFP, desenvolvendo pesquisas nas linhas de zoologia com ênfase em herpetologia. Na CHN-UFP nós temos a herpetofauna como um todo, que são os anguros, os anfíbios no geral, os lagartos, as serpentes, os crocodilianos, os quelônios, representados em peças tanto pictóricas, que são fotos, como nós temos algumas aqui no fundo, né? E também peças montadas, sejam peças apresentadas em forma seca ou em forma úmida. Como a pesquisa em biodiversidade, ela auxilia na compreensão da riqueza de espécies de serpentes. Tratando especificamente da serpente, a serpente é importante você ter a análise e a investigação para saber quais são as espécies. Essas espécies elas têm potencial médico, têm importância médica, são espécies que trazem algum dano direto à população ou algum dano indireto à população, né? E o papel dela? Ela é controladora de alguma praga em potencial, de alguma espécie que é praga em potencial, né? Além do que também conhecer a biodiversidade também é importante quando se refere à questão da utilização humana e até mesmo na medicina, de encontrar novos fármacos, por exemplo, novas drogas que combatem tumores diversos, eles benignos, malignos, né? E também conhecer a fauna de serpentes e se moldar e conviver o melhor possível com ela, né? Utilizando os indivíduos de forma direta para, por exemplo, produção de fármacos ou defensivos, como também no controle biológico de espécies invasoras, de espécies que são pragas agrícolas em potencial. Isso é a importância de se estudar a biodiversidade no que tange as serpentes. Como é possível relacionar a influência da herpetologia na prática educativa sobre répteis no Piauí? É sempre muito complicado você fazer essa ligação direta, até mesmo porque, se você pensar, os répteis eles não são tão vistos, e quando são vistos eles são, entre aspas, mal vistos. Por quê? Quando você fala de serpente, você já pensa num bicho que é agressivo e que vai causar morte. Os livros didáticos eles são bem falhos, né? Por quê? Porque eles tratam basicamente serpente com importância médica e pronto, e aí muitas vezes com identificação errada de indivíduos que não são da nossa região. Que é mais uma coisa que é importante de você ter uma coleção científica regional, né? Uma coleção de referência regional, porque você vai ter espécies daquela região, daqueles biomas que estão inseridos naquela região. Então você vai ter, além dessas que já são tradicionais de potencial médico, medicinal, né? Aquelas também que têm importância ecológica, de que bichos elas predam, se elas controlam alguma população, até mesmo de outras serpentes, né? Então, essa correlação nem sempre é muito bem feita, né? Ou então, assim, quando ela aparece, ela é muito superficial, não é aprofundada na região, né? Ou então coloca a herpetofauna como um todo, focado apenas em um ou dois grupos. No geral, indivíduos, espécimes depositados, nós temos em torno de 2.800 espécimes, certo? Entre acervo científico e acervo didático. Nos répteis, eles são subdivididos em subgrupos, e aí nós temos uma quantidade de espécies para cada espécime desse coletado e depositado, né? Dentre esses 2.800 mais ou menos indivíduos, nós temos 68 espécies de serpentes, né? Nós temos 48 espécies de lagartos, nós temos mais 3 espécies de anfisbenídeos, que eram lagartos sem pés, que estão subdivididos nesse grupo. Nós temos 2 espécies de crocodilianos, que são os jacarés, e 3 espécies de quelônios, que são os jabutis e tartarugas, né? Quanto à conservação, nós temos as técnicas aplicadas de conservação por meio seco e por meio úmido. Por meio seco, nós temos a taxidermia e a osteologia. Aqui do meu lado, por exemplo, eu tenho exemplos de indivíduos que estão conservados em via seca, por técnica de taxidermia e técnica de osteologia, né?
Na taxidermia foi uma técnica que foi apurada e melhorada e proposta aqui pela coleção, que é a taxidermia química, né? E a osteologia, que é a prática de retirar todo o material e conservar o esqueleto dos indivíduos. Nós temos peças em via úmida, onde elas são guardadas tanto em potes quanto em tambores plásticos grandes que cabem mais indivíduos, onde esses espécimes guardados em via úmida são utilizados tanto para fins científicos quanto para fins didáticos, né, também. Seja para os alunos de graduação, pesquisadores que vêm visitar a coleção para ver indivíduos da fauna local, quanto também para os alunos verem alguma diversidade da fauna local e da fauna brasileira como um todo, né? E eles são guardados em estantes, acondicionados em potes, ou então em bombas plásticas grandes, que quando da sua utilização, da necessidade de utilizar o material para pesquisa ou para fim didático, eles são retirados e analisados.